Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Gênesis, o público descobrirá que a Quetura não é tão boazinha assim como todos pensam e esconde um grande segredo relacionado ao rei Abimeleque. Isso porque ela já foi uma das vítimas do monarca e por isso se tornou mãe muito cedo. Assim que ela revelar quem é o seu filho, o Abraão colocará ela para correr e você entenderá tudo nesse vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no joinha, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou dessa nova esposa do Abraão? O que você achou da Quetura? Você acha que ela é uma ótima pessoa para substituir a Sara? Sim ou não? Ou preferiria que o Abraão ficasse sozinho? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber sobre a sua opinião, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que antes do público descobrir essa face perversa da Quetura, muitas coisas acontecerão na trama, o que promete mostrar que o escolhido de Deus também poderá ter cometido mais um erro ao permanecer ao lado da Quetura, que é a sua nova esposa. A mulher que se tornou muito doce e atraente logo dará o que falar na tenda do Abraão, já que várias pessoas perceberão que ela vive saindo e entrando da cidade quase todos os dias, o que será tido como muito esquisito para uma mulher feito ela. Assim, em um desses dias, ela irá até o palácio do rei Abimeleque a fim de repassar algumas informações. Ela dirá que se casou com Abraão e que fará o escolhido de Deus muito feliz, mas que isso não significa que ela deixará para trás seu passado que teve ao lado do rei. O monarca, por sua vez, dirá que Abraão é o homem justo e que merece uma mulher justa feita a Quetura, mas ele aconselhará que ninguém saiba do envolvimento na qual os dois tiveram. Caso contrário, a Quetura terá muita dor de cabeça, principalmente porque a Sara era uma mulher exemplar, e por isso a Quetura deve seguir o mesmo caminho. Desse modo, o público começará a entender que antes da Quetura se casar com Abraão, ela se envolveu com o rei de Gerar, o monarca que tem uma lista enorme de mulheres na qual são ditas suas esposas, também teve a Quetura como uma de suas esposas. Só que por serem tantas mulheres, nem todos sabem desse envolvimento na qual os dois tiveram. E foi desse relacionamento que os dois tiveram que a Quetura gerou o Omar, seu filho, o príncipe. Porém, como nem tudo são flores, o rei acabou se apaixonando pela Nájila, que é a sua atual mulher, e ela é apresentada como a mãe do Omar. Naquela época, os reinos eram formados com base em interesses políticos e econômicos. Assim, ter várias mulheres para um rei significa sinal de fertilidade e prosperidade, já que é dali que saem seus herdeiros e futuros donos do trono. Só que a Quetura era diferente e por isso ela achou melhor deixar o seu filho Omar com a Nájila, para que ela fosse apresentada como a mãe do rapaz. Só que o tempo terá passado e a Quetura decidirá reconquistar a confiança de seu filho. Num primeiro momento, ela contará toda a verdade para o Omar e ele ficará um tanto abalado com a notícia, já que não imaginava que era filho justamente de uma mulher tão íntegra e honesta feito ela, e que agora, nessa altura da trama, está ao lado do senhor Abraão, que é o escolhido de Deus. O Omar pedirá para contar essa história para Leora, sua atual esposa, mas a Quetura insistirá para que ele não faça isso. Antes do príncipe continuar com seus questionamentos, a Quetura dirá que precisa voltar para a tenda do Abraão.
pois ele poderá desconfiar de suas escapadas noturnas. Ela voltará embora, e o Omar ficará muito pensativo sobre o que acabou de ouvir. Provavelmente, ele pensará que o seu pai sabe dessa história e decidirá confrontar o monarca, pedindo para que ele confirme se é verdade tudo que a Ketura disse e se ela realmente é sua mãe como apresentou ser. O rei Abimeleque dirá que é verdade sim, só que ninguém sabe dessa história, e que é melhor que ninguém saiba, pois caso contrário, a Ketura será expulsa do acampamento. O Omar consentirá que não vai contar para ninguém, mas que sentiu profundamente traído por ter sido enganado esse tempo todo, já que sempre olhava para Ketura como uma simples serva, mas que estava diante de sua mãe, aquela que lhe colocou no mundo e poderia ter participado de sua infância. O Omar sairá do palácio e comentará essa história com a Leora, que dará todo o seu apoio e dirá que a mulher teve seus motivos para esconder essa história, e que o importante é que agora eles sabem da verdade e vão poder construir juntos uma nova história, mesmo que às escondidas, já que ninguém poderá saber. O único problema disso tudo é que a Mila, que é a mãe da Leora, terá ouvido todo o assunto e ficará apavorada, pois isso que foi dito é gravíssimo. A Mila, inclusive, achará que esse será mais um dos motivos na qual o Omar e a Leora terão para fugir novamente. Com medo disso acontecer, ela decidirá comentar com Alon, seu esposo, para que ele lhe diga o que deve ser feito. Será nesse momento que a Mila terá cometido uma burrice sem tamanho, já que o Alon não tem papas na língua, muito menos medo do perigo na qual a Leora e Omar poderão correr. Assim, o homem contará tudo ao senhor Abraão, inclusive que a Ketura já foi mãe e esconde esse segredo de todos. Ao ouvir isso, o Abraão ficará muito decepcionado com a sua esposa e dirá que infelizmente ela terá que abandonar o acampamento. É válido lembrar que posterior a esse acontecimento, não demorará muito e o Abraão falecerá. O Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos de suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. O Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e se reuniu com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. O Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois do fim de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. O capítulo 26 de Gênesis é o capítulo que fala sobre a peregrinação de Isaque na terra dos filisteus. O estudo bíblico mostra que o que aconteceu durante o tempo em que a família da aliança esteve em Gerar. É muito interessante o paralelo que há entre a experiência de Isaque registrada nesse capítulo. É um capítulo importante para relacionar o Isaque às promessas pactuais de Deus feitas a Abraão. Isso fica claro no fato de que nesse capítulo, por 2 vezes, Deus fala com Isaque acerca das promessas da aliança. O capítulo começa dizendo que Isaque partiu para Gerar por causa da fome que sobreveio à terra. Naquele tempo, Gerar era um território filisteu que ficava próximo à fronteira egípcia. Os filisteus eram um povo que originalmente navegava no mar Mediterrâneo. O grupo que se estabeleceu em Gerar tinha por rei Abimeleque. Na ocasião em que Abraão esteve em Gerar, o nome do governante filisteu daquelas terras também era Abimeleque. Mas é importante saber que, apesar do nome, da posição e da região, o Abimeleque dessa dinastia não é o mesmo que fez aliança com Abraão. Alguns estudiosos sugerem que provavelmente esse Abimeleque fosse um descendente do primeiro,
talvez um filho ou um neto. Outros estudiosos apontam a possibilidade de Abimeleque ser apenas um título dinástico filisteu. Parece que a intenção original de Isaac era seguir para o Egito. Isso fazia muito sentido, pois aquele era um tempo de fome e o Egito era a terra mais próspera. Porém, o Senhor apareceu a Isaac e o proibiu de descer ao Egito. Além disso, Deus ainda lhe disse: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. A ordem divina para Isaac habitar naquela terra possui o sentido de ser forasteiro ali. Por enquanto, Isaac deveria ser um estrangeiro residente que não possuía de fato a terra. Porém, conforme a aliança feita com Abraão, Deus prometeu abençoar Isaac naquele lugar e dar a ele a sua descendência a posse permanente daquele território. Na sequência, o texto bíblico revela que Isaac realmente era aquele que deveria receber as promessas pactuais de Abraão. Tal como havia prometido a Abraão, Deus também disse a Isaac que multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu, e nela todas as nações da terra seriam abençoadas, uma promessa que foi cumprida plenamente em Cristo. Como herdeiro da promessa, Isaac respondeu à aliança com obediência. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Você tá gostando da novela? Você gostou de saber que a Quetura é a mãe do Omar? Achou certo Abraão expulsar ela? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!